Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Minas. Vamos transmitir agora ao vivo, direto da cidade administrativa, a coletiva da Secretaria Estadual de Saúde com os números da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas Primeira Edição e as principais notícias de hoje. Vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Estamos com os secretários de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, que tem as informações da Covid-19 em Minas Gerais. Boa tarde a todos. Em relação ao boletim epidemiológico de hoje, dia 12 de agosto de 2020, nós temos no estado de Minas Gerais um total de casos confirmados de 160.485 casos, casos em acompanhamento 27.745 casos, casos recuperados, 128.957 casos e óbitos confirmados, 3.783 óbitos. Conforme nós já estamos falando há algum tempo, há uma diferença entre o óbito confirmado e a data efetiva do óbito. Isso para nós é muito importante porque a cada dia que nós confirmamos o óbito, não necessariamente o óbito aconteceu na véspera, igual pode parecer. Então, eu peço realmente que prestem atenção nisso quando se faz alguma avaliação, para que nós tenhamos as avaliações mais corretas possíveis. A exemplo disso, hoje, nós notificamos, então, 170 óbitos, nós registramos 170 óbitos. Por favor, passa a apresentação, só para que as pessoas possam ver. Em relação, então, a esses óbitos de hoje que estão sendo registrados, nós temos esse gráfico que mostra que o número de óbitos ele é esparçado ao longo dos dias anteriores, que nós chegamos a ter óbito que hoje foi confirmado e que foi alimentado do nosso sistema, que aconteceu no dia 20 de junho. Então, isso tem sido uma rotina, ou seja, dependendo do dia, nós temos uma aglomeração, um número maior de óbitos confirmados, por causa que chegam mais óbitos notificados. E, normalmente, no final de semana, nós temos a queda desses óbitos. Então, é de se esperar que, ao longo da semana, nós tenhamos alguns picos de óbitos, né? E vale lembrar que, nesse contexto, então, nós vamos ter dias que, às vezes, nós temos mais notificação, que dias nós temos menos notificação, e com o objetivo de nós podermos ser o mais transparente possível, nós vamos passar a trazer tanto esse gráfico hoje, que nós temos o que representa a confirmação dos dias anteriores, como também o gráfico do acumulado de óbitos dia a dia, para que todos possam acompanhar e ter uma informação de qualidade. Secretário Carlos Eduardo, a jornalista Thaís Leocádio, TV Globo, pergunta: qual o RT mais atualizado do Estado? Olá, Thaís. Obrigado pela pergunta. Hoje nós estamos acompanhando, na verdade, as características da epidemia no Estado com vários indicadores, né? Nós acompanhamos desde a positividade dos exames RT-PCR que são realizados, a demanda por leitos, ocupação por leitos, solicitações de internações no SUS Fácil e também os óbitos e o RT-PCR. O RT-PCR que nós temos no estado de Minas, ontem era 0,93, anteontem 0,97 e no dia 9 de agosto 0,95. Isso para nós sugere que, de uma forma geral, o RT, quando ele está menor do que 1, ele começa a sinalizar que há uma tendência à queda.
mas é importante lembrar que Minas Gerais é um estado muito grande e que nós temos várias regiões, então nós podemos ter regiões que nós estamos tendo queda um pouco maior, outra região com uma tendência à estabilidade, mas o que nós vemos de uma forma global no estado é que nós estamos com a tendência à estabilidade, talvez com viés de queda. A jornalista Thaís Leocádio, TV Globo, ainda pergunta, desta vez ao secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral. Haverá alguma mudança em ondas de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte? Se sim, em quais? Olá, Thaís. Por hora, não, já que a região a macro-região se encontra na onda vermelha e é necessário esperar o período previsto dentro do Plano Minas Consciente, ou, caso não tenha adesão Minas Consciente, a observância da deliberação 17, que passe o período, então, para nova avaliação pelo Comitê Extraordinário e aí sim, se o caso for, evoluir para a onda seguinte, que é a onda amarela. Só lembrando, Thaís, que hoje é o dia que nós temos a deliberação do Comitê Extraordinário à tarde e que nós definimos o que foi a avaliação do Minas Consciente nessa semana. Pergunta das redes sociais, secretário Carlos Eduardo. @Dani S. Campos 18 pergunta: qual é o papel do boletim epidemiológico para a Secretaria de Estado de Saúde? Dani, isso para nós é importante porque o boletim epidemiológico, além de ser uma consolidação de todos os esforços que nós fazemos no sentido de termos informações, de termos o controle de tudo que está acontecendo no estado de Minas Gerais, ele é importante também para que a sociedade tenha acesso à informação e acompanhe o que está acontecendo, né? Mas eu também sempre peço que quem for avaliar esse boletim epidemiológico tenha muita atenção, muito bom senso, muita calma, porque quando se fala de saúde, é muito diferente de se falar de matemática, né? Saúde é biologia, saúde tem precisões, saúde tem variações. Então, toda vez que nós trazemos o boletim epidemiológico aqui, é importante que a pessoa que está vendo isso tenha a noção de que o que está acontecendo, que muitas vezes nós estamos tendo alguns casos, se esse caso é um aumento expressivo, ou se dentro do somatório está até crescendo de uma forma menor do que era esperada, e também juntar esse boletim epidemiológico com todas as informações que nós trazemos. De uma forma geral, eu recomendo fortemente que o cidadão que tem interesse em acompanhar os dados da saúde, acompanhe também nos nossos sites, o site de saúde.gov.mg.br, que é o site principal da saúde, nas mídias sociais da saúde, nas nossas mídias, porque ali nós frequentemente trazemos também informações que complementam o boletim epidemiológico, principalmente nessa ideia de fazer uma interpretação correta do boletim epidemiológico. Secretário Carlos Eduardo, mais uma pergunta das redes sociais. @Fátima A. C. Silva. Ontem, o senhor falou sobre o projeto dos moradores de aglomerados em hotéis. Como isso vai funcionar? Fátima, então, esse projeto é um projeto que o governo do estado de Minas Gerais irá destinar 3 milhões de reais. Ele tem como o principal objetivo tentar retirar daquelas residências em aglomerados, em que nós temos muitas pessoas convivendo num único cômodo, consequentemente com um risco maior de transmissão. Se nós tivermos uma pessoa sintomática ali, ele poder ser retirado por um tempo, levado para um hotel e ficar em isolamento de forma que não contamine os demais da família. Esse projeto, ele é um projeto que o governo do estado ele sinalizou às prefeituras, naturalmente, onde nós temos os maiores aglomerados, são as cidades maiores, então nós fizemos um corte em prefeituras acima de 150 mil habitantes, e essas prefeituras elas poderão fazer adesão no sentido de receber parte desses valores
com o objetivo de, identificando aquelas pessoas, isso é muito importante lembrar, que a atenção primária, o agente comunitário de saúde, o médico, o enfermeiro que estão lá na ponta, são aqueles que terão acesso a saber quem são essas pessoas. E aí as prefeituras terão orçamento, terão financeiro para poder contratualizar algum hotel em que receba essas pessoas. Encerraremos o boletim epidemiológico de hoje, secretário adjunto Marcelo Cabral, também com a pergunta, @Fátima A. C. Silva. Quais vantagens o senhor vê nesta nova versão do Minas Consciente? Olá, Fátima. Talvez a principal característica seja o diálogo, que foi aberto a partir da consulta pública e que tem sido uma tônica do governo do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Saúde, que foi capaz de trazer contribuições para o plano, como nós seguimos fazendo e abertos ao diálogo para esse aperfeiçoamento. Quanto ao plano propriamente dito, a reformulação das ondas e a possibilidade de trazer para o exercício da atividade econômica, a retomada gradual, mais atividades. Havia algumas atividades que se encontravam naquela onda chamada roxa, que sequer eram consideradas para a retomada da atividade na versão anterior do Minas Consciente. Essa nova versão, na onda amarela, é capaz de colocar dentro desta onda mais atividades, o que permite uma retomada mais significativa das atividades econômicas, sempre de modo responsável e gradual, além dos critérios técnicos utilizados, os debates no Comitê Extraordinário, a presença de órgãos de controle, de modo que essa versão do Minas Consciente, como um todo, é uma versão muito melhor, muito mais aperfeiçoada e que tem a característica, como eu disse, do diálogo e da possibilidade de termos mais atividades sendo realizadas. Agradecemos aos jornalistas e internautas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. Eu gostaria, no sentido de encerrar essa coletiva de hoje, trazer que o Minas Consciente ele é um programa que nós efetivamente fizemos tentando englobar o máximo de demandas da sociedade, naturalmente buscando a segurança sanitária, ou seja, nós precisamos que não haja uma explosão de casos de coronavírus no Estado. Então, nós vamos estar sempre pensando nisso, ou seja, é importante que a sociedade vá retornando, é importante que nós venhamos a atender a todas as demandas, a todas as diferenças. Nós temos tido, desde o início do primeiro dia do Minas Consciente, inúmeros questionamentos sobre critérios, sobre quem está em tal onda, quem está em outra onda. Eu gostaria de deixar claro aqui que, de forma nenhuma, existe algo que envolva preferência do Estado por um grupo ou por outro grupo, de forma nenhuma. Tudo que nós fizemos foi buscando ter o máximo de tecnicidade, ouvindo os nossos epidemiologistas, fazendo análise também do perfil econômico, do deslocamento de pessoas para cada atividade, porque isso envolve, sim, o risco de aglomerar. Então, muitas vezes se fala assim, mas é essa atividade? Às vezes não é só dentro da atividade, dentro do estabelecimento, mas nós temos que ver também as pessoas que transitam até chegar lá, se elas efetivamente teriam que sair, precisariam sair. Então, à medida que nós vamos caminhando no Minas Consciente, nós vamos ouvindo as demandas, tentando fazer os ajustes, tentando melhorar, porque o objetivo maior é que nós tenhamos um Estado equilibrado, que a epidemia fique equilibrada e que as atividades econômicas também, elas se mantenham, porque nós entendemos que é fundamental para a sobrevivência das pessoas, inclusive para a saúde, né, das pessoas, que a atividade econômica se mantenha. No mais, eu gostaria de enfatizar que nós vamos continuar trazendo aqui esses gráficos com os dados dos óbitos. Eu acho que é importante para que a sociedade acompanhe e veja o que nós estamos fazendo, no sentido principalmente de alinhar informações e evitar que nós tenhamos alguma divulgação de informação que seja fora da razoabilidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, secretários de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, por mais um boletim epidemiológico.
Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.